Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um devocional, um estudo bíblico, falando de um tema muito importante, que são os anjos. E nós estamos baseados em alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro deles, lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, onde logo em seguida, depois de Jesus ter sido tentado, logo após o seu jejum no deserto, a Bíblia diz em Mateus 4,11, então o diabo o deixou, logo após Jesus triunfar sobre ele diante das 3 tentações. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Então nós vemos que os anjos aqui são uma realidade contida, sim, na vida, obra, no ministério de Jesus, nos evangelhos. Também nós vemos a aparição angelical para Maria, em Lucas 1,30, a Bíblia diz, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aqui nós vemos um anjo sendo enviado por Deus para trazer a revelação do nascimento virginal de Jesus, aquietando o coração de Maria diante de toda essa situação, diante de Deus. A Bíblia diz que esse anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Em 2 Coríntios 11,14, a Bíblia também diz que, e não é maravilha, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o próprio Satanás tem a capacidade de se transformar num anjo brilhoso e se falsificar até como um anjo de Deus para poder enganar os seres humanos. Em Hebreus também, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus foi feito tão mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, ok? E também, primeiramente, nós queremos ler aqui em Hebreus 1,7, né? A Bíblia diz, e quanto aos anjos, diz o Senhor, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Então a Bíblia é farta dessa revelação acerca dos anjos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. De acordo também com Colossenses 1,16, a criação inclui as coisas invisíveis, bem como também as coisas visíveis. E os anjos estão entre as coisas que são invisíveis aos homens. Graças a Deus por isso, porque senão os anjos, né? Se a gente ficasse vendo o anjo toda hora, a gente ficaria apavorado, porque são seres brilhosos, gloriosos, extraordinários, que espantaria muito os seres humanos. Por isso eles são invisíveis aos homens. Eles abrangem, conforme diz a palavra de Deus, um grande exército de seres espirituais, a respeito de quem as Escrituras dão um amplo testemunho, um testemunho abundante, mas cuja existência e ministrações, sim, têm sido estranhamente negligenciadas de muitos púlpitos, de muitas igrejas, em muitos ensinamentos, em muitas obras de teologia. Se despreza, por serem invisíveis, se despreza a existência, se fala pouco acerca dos anjos. Os anjos são mencionados, para você saber, mais de 108 vezes só no Antigo Testamento. E na sua tradução para o grego, através da Septuaginta, é utilizada uma palavra grega chamada angelos. E é desse termo que se deriva a palavra anjo em nossa língua. Em qualquer caso, a palavra significa, né, simplesmente mensageiro. É um mensageiro de Deus, os anjos de Deus. E em raros exemplos, também esse angelos é utilizado a respeito de homens, como mensageiros de Deus, em alguns episódios, como Lucas 7,24, Tiago 2,25 e Apocalipse 1,20. Esse termo angelos, mensageiro, é traduzido e se referem a homens de Deus que se tornam como anjos de Deus para a sua igreja, para o seu povo, nesse sentido. Então Cristo usou o tempo todo, usou esse termo, né? Nós vemos isso no Evangelho. Jesus saiu da boca de Jesus traz essa autenticidade do termo e fala também de toda essa situação. A posição que os anjos ocupam na criação é superior à dos homens. Nós podemos ver isso no Salmo 8, de 4 a 5. Salmo 8, de 4 a 5 fala sobre isso. Hebreus 2, versículo 6 e Hebreus 2, versículo 7 também fala sobre isso. E 2 Pedro 2, 11 também fala sobre isso.
Com relação ao poder humano e ao poder dos anjos, os poderes dos anjos são incomparáveis. Eles têm muito mais poder, muito mais glória no estado presente do que nós agora nesse estado terreno em que vivemos. Então, são seres extraordinários, são seres superiores aos homens. O registro, da origem dos anjos na criação é dado, por exemplo, no Salmo 148, versículos de 2 a 5. Nós vamos ler juntos aqui para você ver aquilo que a Bíblia diz no Salmo 148, de 2 a 5. Então vamos ver, a Bíblia fala o seguinte: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Quem foi criado aqui no Salmo 148, versículo 5? Está falando acerca dos anjos, do versículo 2, claramente, conforme nós mencionamos. Então, Salmo 148, de 2 a 5, fala da origem da criação dos anjos. Colossenses 1,16 também fala, nós já falamos sobre essa terminologia. E os anjos são classificados da seguinte maneira na palavra de Deus. Primeiro, o anjo de Jeová. É uma primeira referência, uma terminologia bíblica que se refere ao aparecimento pré-encarnado do Filho de Deus. Conforme a maioria dos eruditos, estudiosos da Bíblia, quando se refere a anjo de Jeová, anjo com letra maiúscula, você vai observar na palavra de Deus, se refere a um pré-aparecimento, um aparecimento pré-encarnado do Filho de Deus, ou o que nós chamamos de teofania ou cristofania, uma aparição extraordinária de Cristo antes da sua encarnação em terra, tá? Esse termo é usado então a respeito dele, ou seja, do próprio Cristo, dessa aparição de Cristo. Seus aparecimentos nessa forma são registrados como essas 10 teofanias, em vários trechos da palavra de Deus, em Êxodo 23, 20, também Êxodo 32, 34, Êxodo 33, 2, nós vemos várias aparições como o anjo, mensageiro, revelador de Deus, aquele a quem Jeová envia. Ele é um verdadeiro mensageiro, o mensageiro do céu, o mensageiro de Deus, fazendo essa referência, essa aparição de Cristo antes da sua encarnação aqui nessa terra. O segundo momento, além de anjo de Jeová, nós vemos o termo Gabriel, que significa um anjo poderoso. O significado de Gabriel, da palavra Gabriel, é o poderoso. E nós vemos várias aparições em Daniel 8,16, Daniel 9,21, em Lucas 1,19, aqui na aparição de Gabriel para Maria, revelando o propósito de Deus no nascimento virginal de Maria, pelo poder do Espírito Santo, em Lucas 1,19, e também no versículo 26 a 38 do primeiro capítulo de Lucas, nós vemos a aparição de Gabriel, tanto em Daniel quanto em Lucas. O segundo anjo mencionado na Bíblia é Miguel, também é muito utilizado na palavra de Deus. Quem foi Miguel? Miguel era um arcanjo, ou seja, o nome Miguel significa quem é igual a Deus, quem é igual a Deus. E Miguel, sem dúvida nenhuma, pelas escrituras nós vemos, ele é o cabeça dos exércitos do céu, uma espécie de general dos anjos de Deus. Isso nós podemos ver claramente em 1 Tessalonicenses 4,19, em Judas 9, Apocalipse 12, 7. Ele também é o príncipe de Israel, ou seja, o protetor do povo de Israel, da terra de Israel. É descrito claramente em Daniel capítulo 10, 21 e Daniel 12, 1 também. Outra menção, outro grupo de anjos mencionados na Bíblia são os querubins. Quem são os querubins? Os defensores da santidade de Deus. Os defensores da santidade de Deus, nós vemos essa descrição em Gênesis 3, de 22 a 24, nós vemos em Êxodo 25, de 17 a 22, nós vemos em Isaías essa aparição gloriosa dos querubins, em Isaías 37, 16, em Ezequiel também, o anjo que aparece ali para Ezequiel, naquela visão celestial extraordinária de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, e Ezequiel 28, 14, são os querubins, os defensores da santidade de Deus. Os outros são os serafins, os adoradores
da glória e majestade de Deus. Nós vemos claramente isso, os serafins, em Isaías 6:2, naquela grande aparição gloriosa, aquela visão celestial que Isaías teve diante de Deus. Ali aparecem esses seres, esse grupo de anjos chamados serafins. Uma sexta menção de anjo na Bíblia, um sexto tipo de anjo na Bíblia, são o que a Bíblia refere a principados e potestades. Principados e potestades. Algumas vezes são termos usados a respeito de anjos bons, e outras vezes quando se referem a principados e potestades, também podem se referir a anjos do mal, a anjos caídos, ou seja, a demônios. Nós vemos as referências, Romanos 8:38, nós vemos Efésios 1:21, nós vemos Efésios 3:10, nós vemos Efésios 6:12, nós vemos Colossenses 1:16, e uma vasta referência em vários textos, Lucas 21:26, Colossenses 2:10, versículo 15 também, Tito 3:1 e 1 Pedro 3:22, nós temos todas essas referências que falam de principados e potestades, tanto se referindo a anjos bons em alguns desses trechos, como também alguns deles se referindo a demônios, anjos caídos, anjos do mal. Outra terminologia muito utilizada na Bíblia são os anjos eleitos, que são mencionados uma única vez em 1 Timóteo 5:21. Fala-se de anjos eleitos de Deus, com uma função específica, com um ministério específico. A oitava aparição, a terminologia usada, são os anjos que são conhecidos por seus ministérios. Não têm seus nomes, mas se descrevem os seus ministérios, as suas funções. Como, por exemplo, em Apocalipse 16:5, a Bíblia refere ao anjo das águas. Também em Apocalipse 9:1, a Bíblia fala do anjo do abismo. Não tem o seu nome, mas fala do seu ministério, da sua função. Apocalipse 14:18 fala do anjo com poder sobre o fogo. Apocalipse 14:18. E em Apocalipse 8:2, os 7 anjos com trombetas, anjos específicos que vão soar as trombetas de Deus, de Apocalipse 8:2. E Daniel capítulo 4:13, versículos 17 e versículos 23, fala de os vigias, ou seja, anjos que são vigias de Deus. A nona referência de anjos na Bíblia são Satanás e os demônios, com amplas referências bíblicas sobre Satanás e os demônios. Nós não vamos nem entrar aqui nesse momento falando sobre isso, que é uma terminologia ainda mais ampla. Em um outro vídeo nós vamos tratar sobre isso. Existem menções também em alguns escritos apócrifos, ou seja, livros considerados não inspirados. Apócrifo significa secretos, que nós protestantes e também o judeu não consideram livros inspirados por Deus. Entre essas referências está Jeremiel, ou também conhecido como anjo Uriel, e um anjo chamado Rafael, mencionado somente nos livros apócrifos, que nós consideramos não inspirados por Deus. Quais são os fatos gerais acerca dos anjos? Primeiro, eles podem ser legiões, ou seja, grandes agrupamentos de anjos. Nós vemos isso no Salmo 68:17, em Daniel 7:10, nós vemos referências disso em Mateus 26:53, Hebreus 12:22, Apocalipse 5:11. Só para você ter uma ideia, uma legião romana tinha de 4 a 6 mil soldados. Então, legião se refere a um grande grupo, um exército de anjos com um fim específico. Eles também formam na Bíblia hostes do céu, ou seja, hostes angelicais, agrupamentos angelicais. Nós vemos isso em Lucas 2:13. Você pode observar dentro da expressão o Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses? Os exércitos dos anjos. Mas numericamente nós precisamos entender que os anjos não crescem nem diminuem. Eles têm um número determinado por Deus, específico, não se multiplicam, está bem claro na palavra de Deus. Segundo princípio que nós precisamos aprender é que se eles possuem qualquer espécie de corpo, não pode ser determinado. Eles aparecem como homens, às vezes, quando exigido, nós vemos em várias coisas, ou seja, eles têm poder de se transformarem em corpos humanos quando necessário. Mas se eles têm um corpo ou não, um corpo celestial ou não, nós não temos como determinar aqui.
só aparecem como homens quando exigido. Nós vemos isso em Mateus 28:3, nós vemos isso em Apocalipse 15:6 e Apocalipse 18:1. A Bíblia também revela que eles voam, ou seja, é dito que os anjos, os angelos, os mensageiros de Deus, também voam. Nós vemos isso claramente em Isaías capítulo 6, versículo 2. Ezequiel 1:6 também faz essa referência do anjo voando. Daniel 9:21 fala sobre isso. Apocalipse 4:8 e também Apocalipse 14:6 mencionam anjos voando, anjos com asas, anjos que voam, ok? Terceira característica é que a habitação deles é evidentemente no céu. Quando se refere aos anjos de Deus, aos anjos bons, a habitação deles é evidentemente no céu. Mas é claro, a referência feita é a do segundo céu, ou seja, o que a Bíblia chama de espaços estelares, conforme descrito em Mateus 24:29. Cristo passou por essa esfera angelical quando veio para a terra, e quando retornou aos céus, também passou por ela novamente, conforme nós vemos em Efésios 1:21, Hebreus 2:7 e Hebreus 4:14. Quarto princípio importante para nós aprendermos: os ministérios dos anjos são variados. Nós já falamos algumas funções, alguns ministérios deles. Estão todos descritos no texto sagrado. Os ministérios dos anjos, talvez nós vamos falar num outro vídeo sobre o ministério dos anjos. São variados, várias funções, vários ministérios, todos eles descritos no texto sagrado. Nós vemos no Salmo 34:7, no Salmo 91:11, no Salmo 103:20, em Daniel capítulo 4:13 e versículo 17, em Mateus 4:11, em Lucas 16:22, em Atos 5:19. Então é amplo, é farto. Existem dezenas de aparições onde os anjos tinham ministérios específicos variados com relação às obras de Deus e com relação aos feitos diante dos homens, ok? Quinto princípio: os grandes impérios dos anjos são, sem dúvida, ocupados com muitas empreitadas e com exceção dos seus domínios. Ou seja, eles observam as coisas da terra. Esses são as empreitadas dos anjos e a execução dos seus domínios entre os homens. Nós vemos isso claramente em Lucas 12:8, nós vemos em 1 Coríntios 11:10, nós vemos isso em 1 Timóteo 3:16 e em Apocalipse 14:10, essas empreitadas, essas execuções de tarefas específicas dentro do domínio dos homens, dentro da terra que Deus deu aos homens. Sexto princípio, nós vemos que a presença deles é registrada. Presta atenção, na criação, é descrito lá em Jó 38:7. Também quando a lei foi dada, é descrito isso em Atos 7:53, em Gálatas 3:19, em Hebreus 2:2. Também no nascimento de Cristo, como nós já falamos, em Lucas 2:13, revela ali a presença de anjos naquela situação toda. Na cena também da tentação de Cristo, como eu já falei logo no início, Mateus 4:11 fala da vinda dos anjos servindo Jesus após a sua vitória e o seu triunfo diante das tentações de Satanás. Em Lucas 22:43 também fala sobre isso. E na ressurreição também nós vemos aparições angelicais em Mateus 28:2, na ascensão de Cristo, ou seja, quando Cristo ascende aos céus e retorna junto ao trono de Deus, conforme diz Atos 1:10, e da mesma forma, eles, ou seja, os anjos, estarão na segunda vinda de Cristo em aparição em grande glória, conforme descrito em Mateus 13, de 37 a 39, Mateus 24, versículo 31 fala sobre isso, Mateus 25, 31 também, e 2 Tessalonicenses 1:7 fala dessa aparição angelical na segunda vinda de Cristo em glória, no retorno do Messias, juntamente com o seu povo, em grande glória, graça, para retomar a sua posição extraordinária no sentido de implantar seu reino milenial, glorioso, seu reinado prometido na terra. Os anjos também são geralmente classificados como não caídos, ou seja, os anjos santos de Deus, os anjos do bem, os anjos que permanecem
segundo os cuidados, direcionamento e ministérios de Deus, conforme diz Marcos 8,38. E a Bíblia se refere a outra classe de anjos chamado anjos caídos, conforme Mateus descreve 25:41. Mateus 25:41 fala sobre isso. Todavia, a Bíblia descreve que haverá guerra no céu entre as duas classes de anjos, conforme descreve Apocalipse 12, de 7 a 10. Ou seja, os anjos de Deus vão entrar em guerra, em guerra no céu contra os anjos caídos, os anjos que representam os seres demoníacos, os anjos caídos, ok? Os anjos caídos são seres livres, né, chamados de demônios, ou muitas vezes na Bíblia, em um certo agrupamento de anjos, a Bíblia descreve como anjos aprisionados. Nós vemos isso em 2 Pedro 2 e 4, capítulo 2, versículo 4. E Judas 6 também faz uma referência sobre isso. Judas 1, só tem um capítulo, Judas, versículo 6, fala sobre essa prisão, esse aprisionamento de alguns anjos para um juízo posterior, ok? Então nós demos uma breve menção acerca dos anjos. Confira novamente, escute de novo, compartilhe com outras pessoas. É apenas uma breve descrição dos seres angelicais. De quem são os anjos? Quais são as suas funções, seus ministérios? Especificamente, talvez nós façamos de maneira mais específica em um outro vídeo. Isso é apenas uma classificação básica, um entendimento básico acerca dos anjos. Você pode voltar, assistir novamente, pegar as referências, escrever, conferir nas escrituras, mas aqui tem uma vasta menção acerca dos anjos, desses seres invisíveis, gloriosos, extraordinários, mencionados na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Creia, querido, existem anjos bons e anjos maus. Esteja conectado com Deus, que os anjos de Deus estarão guardando a sua vida, cuidando daqueles que são seus, ou seja, do Senhor. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então faça seus comentários embaixo, deixe seus joinha aí, compartilhe com outras pessoas, né? Siga o nosso canal, apertando aí no sininho aí, para você ser avisado de novos vídeos. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.